Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor essa noite. É um culto de agradecimento a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito na nossa vida e a participação dele muito direta há 3 meses, quando eu fiz uma cirurgia. Vamos estar orando a Deus com uma oração? Eu vou pedir a dona Zé, que é a minha mãe, que esteja orando, para nós iniciarmos. Santo, eterno e poderoso Deus, nosso querido Pai de fidelidade e misericórdia, nós estamos, Senhor Deus, na Tua santa e divina presença, para Te prestar um culto, Senhor. Um culto, Senhor, de agradecimento pelas bênçãos que nós temos recebido de Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito, por tudo que ainda vai fazer. Nós não merecemos nada, Senhor. Somos pecadores na Tua presença, mas Tu tens tido misericórdia de nós, Tu tens sido bondoso para conosco. Nós estamos aqui hoje para Te oferecer um culto, Senhor, de gratidão. E nós temos um pedido, Senhor, mais especial, que é, Senhor Deus, a cirurgia que a Lídia fez, Senhor. Você que não está aqui, restabelecida. Nós estamos Te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu fizeste. Nós estamos Te agradecendo, cada um de nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. E nós estamos Te agradecendo porque somos servos Teus. E somos, ó Deus, aceitamos a Cristo como nosso único e eterno Salvador. Por isso, Senhor Deus, nós Te agradecemos muito. E Te pedimos, Senhor, que nós possamos continuar na Tua presença a cada momento de nossas vidas. Tudo está nas Tuas santas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, realmente, quando o pastor falou que quando eu fui fazer essa cirurgia, eu estava confiante mesmo. Deus deu muitos sinais, foi muito interessante. Eu comecei a agilizar, a pensar, e eu liguei para o hospital, para a Santa Casa, me atenderam, né, e me explicaram o meu procedimento. E quando eu saí aqui em Campo Grande, encontrei uma amiga na Americana muito feliz porque ela tinha feito uma cirurgia na Santa Casa. E eu já comecei a ver assim os sinais de Deus, né? Muito pautadamente. Aí ela tinha feito uma cirurgia lá e ela estava numa felicidade muito grande e falou e me explicou algumas coisas, né? Eu vim para casa e quando passou uns dias, eu voltei no hospital, que eu já sabia os dias da consulta. Quando eu cheguei lá, foi assim, quando Deus está agindo, as coisas fluem com muita facilidade, a gente é muito bem recebida. E assim, eu fui muito bem atendida, eu cheguei, eu fiz uma consulta com um médico, aí eu passei para um outro médico, onde fez os pedidos do meu exame. Fui na assistente social conversar com ela e quando eu saí de lá eu estava assim muito feliz, porque eu estava sempre orando, Senhor, fala comigo, usa os médicos para falar, participa comigo dessa situação, dessa cirurgia, mostra para mim a Tua vontade, né? E ali eu já vi que Deus tinha a vontade que eu fizesse, porque já foi as portas se abrindo. E quando foi a próxima vez que eu voltei ali, o médico me deu uma lista de exames que eu deveria fazer, né? Para toda a cirurgia a gente faz. E quando eu cheguei lá, eu passei pelo primeiro médico, né? Que me atendeu e falou assim, que estava tudo bem, me deu o risco cirúrgico, que o risco cirúrgico só pode ser de lá. Os exames podem ser feitos em outros lugares, mas o risco cirúrgico tem que ser de lá. Aí quando eu passei por ele, né, que eu voltei na atendente, a Zeneide, ela pegou e falou, olha, você agora vai passar pelo aquele doutor ali naquela sala. Quando eu cheguei lá nesse doutor, eu entrei, né, e eu entrei sorrindo,
Aí ele falou assim para mim: olha, tinha vários alunos nessa sala, ele era um doutor, professor, que lá é um hospital escola. Médicos que estão estudando, cirurgiões que estão estudando para se especializar na cirurgia plástica. Aí ele pegou, né, na hora que eu entrei, ele falou assim: ela tem a felicidade, dá para ver felicidade nos olhos e no sorriso dela. Aí eu falei assim: a minha felicidade é Jesus. Aí ali já pude falar um pouco de Jesus com eles, né? E ele pegou e falou assim com os alunos: olha, a gente nunca faz uma cirurgia plástica sem conhecer um pouco da história da vida da pessoa. A gente precisa conhecer um pouco a história, a vida dela, para saber até mesmo, né, o motivo por que vai se fazer a cirurgia. E eu comecei a falar algumas coisas da minha vida, né? E sempre pautando Deus na minha vida, pautando a participação de Deus na minha vida, Jesus na minha vida, em todos os contextos, né, que eu vivi. E em um dado momento eu me emocionei, né? Comecei a chorar. Aí ele falou assim: olha, que história bonita que ela tem. Contei algumas partes, né, da minha história. Aí ele pegou e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma cirurgia e eu faço questão de fazer a sua cirurgia. Aí eu fiquei assim, né? E saí da salinha. Ele falou assim: ó, você chama a Zeneide lá, que eu quero falar com ela da sua cirurgia para marcar. Aí eu chamei, ela chegou, né? Ele falou assim: Zeneide, você marca um dia que eu possa estar, porque a cirurgia dela eu quero fazer. Aí a Zeneide foi, viu lá na tabela os dias que tinha cirurgia, né? Ele falou assim: olha, a quarta-feira, dia 26, eu posso. Então marca para ela essa quarta-feira, dia 26 de agosto, né? Mas eu louvo a Deus assim, porque Deus cuidou, né? Preparou a minha irmã para cuidar de mim também. Eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida da minha mãe, pela vida dos meus filhos que estiveram presentes em todos os momentos, cuidando de mim, me levando para fazer depois a revisão. O Thiago me levou. Quando eu comecei a poder ir sozinha, eu fui sozinha. E quando foi na segunda revisão que eu cheguei lá no hospital, o médico falou assim: olha, eu quase não faço mais cirurgia. Eu entendi assim que ele quis dizer que ele não tem mais tanta necessidade de fazer cirurgia, né? Ele não é mais um jovem, ele é uma pessoa já relativamente de uma certa idade. Mas ele falou assim: olha, mas a cirurgia dela eu fiz muita questão de fazer. Foi um presente fazer a cirurgia dela. Um presente para ela, a cirurgia. E eu agradeci muito a Deus. Eu tenho agradecido muito a Deus por toda a participação dele em todas as situações. Em todos os momentos eu vi a participação de Deus. Pré, durante e pós-cirúrgico. Ele esteve presente em todas as situações. E quando foi em uma das revisões que eu fui, eu tive assim um privilégio muito grande de levar uma Bíblia para ele. Ele ficou muito feliz quando eu cheguei lá. Ele ficou igual uma criança pequena quando ele viu o saquinho de presente. Ele falou: ih, tem presente? Falei: tem. Aí eu dei uma Bíblia para ele, coloquei uma dedicatória, ele ficou muito feliz. Abra os seus ouvidos, os olhos espirituais. Deixa Deus falar contigo. Sinta nele agora. Porque ele está aqui, sempre pronto para te ouvir. Mas como quer me falar, como quer te usar, abra o portão aqui. Estou aqui, Senhor.
oração de um pequeno seu. Saiba que o Senhor te ama e cuida de você. Ele vê as suas lágrimas, manda um anjo responder. Você estou aqui, sempre pronto pra te ouvir, mas também quer me falar como quero te usar. Abra o coração pra mim. Estou aqui, Senhor, fala comigo agora. Preciso te sentir, me usa nessa hora. É celestial, tá? Adorar a ti, visitem tanto, Senhor, teu povo que te ama. Derrama o seu poder, aquece nossa chama, nos enche de ilusão, responde a oração de um pequeno ser. Sou pequeno, Senhor, não tenho nada, mas tu és grande em meu ser. Tua glória mostra o que pode fazer. Derrama aqui teu poder, eis-nos aqui. Estou aqui, Senhor, fala comigo agora. Preciso te sentir, me usa nesta hora. Teu lugar é celestial, tá erguido pra adorar a ti. Visita então, Senhor, teu povo que a ti clama. Derrama o seu poder, aquece nossa chama, nos enche de ilusão, responde a oração de um pequenino bebê. A canção diz: estou aqui, Senhor, fala comigo agora. E eu só faço uma mudança na vida. Estamos aqui, Senhor, fala conosco agora. Amém? O que é Natal para você? Talvez você não precise me responder isso, mas eu gostaria que você pensasse nessa resposta. Eu disse que o comércio está frenético. Eu disse que as pessoas estão enfeitando suas casas, a cidade está iluminada, tudo pisca, as luzes são bonitas, as pessoas estão preocupadas em comprarem para dar presente nessa época. Mas eu ainda insisto, o que é o Natal para você? Penso que essa resposta deve fazer toda a diferença no que diz respeito ao Natal que você tem comemorado e que você vai comemorar agora à noite. O que representa para você? Você já parou para pensar o que é o Natal? É uma oportunidade de você ganhar, trocar presentes, de comer algo diferente, comer nozes. E tem coisas que só tem no Natal, não é verdade? Né? O que representa para você? Quais são os seus anelos de Natal? Eu vejo algumas pessoas dizendo que o Natal é a ocasião de reunir as famílias e as pessoas pedirem perdão umas às outras e então transformar aquela festa numa festa de paz. E aí, durante essas festas, eles compram vinhos. Não, gente. Mas eles compram vinho, bebidas, e aí começam a beber e a comer. E quando chega lá pela madrugada, aquilo que era paz deu lugar a uma guerra sem trégua. Não é verdade?
Mas o que você espera nesse Natal? Quais são os seus anelos? O que realmente suscita em você o Natal? O que isso move em você? O que isso demanda em você? Natal bíblico versus Natal secular. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre essas duas formas de ver o Natal. E o tema que eu gostaria de propor para essa reflexão: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Onde ele está? O texto que nós vamos usar para a nossa meditação é o livro de Mateus. Você pode abrir na sua Bíblia o livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2. Os versículos que nós estaremos meditando é 1, 2 e o versículo 11. Portanto, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2 e ainda o versículo 11. O versículo 2, que é o versículo do nosso tema, ele diz assim: e perguntaram, onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Mas o texto proposto, capítulo 2, versículo 1 e 2 e 11, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, abriram seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Amados, o nosso tema é a pergunta: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Será que ele está ainda preso em uma manjedoura? Quando eu fui buscar ali no Aurélio, no dicionário, o que significa Natal, alude ao lugar do nascimento. Por isso a gente fala a cidade de Natal. Jesus nasceu em Belém. E quando nasceu em Belém, foi o lugar natalício de Jesus, a origem dele, o lugar onde ele nasceu. E quando ele nasceu, algumas coisas aconteceram. Esse menino que nasceu ali, em Jerusalém, em Belém, mais especificamente, ele dividiu a história. Esse menino divide a história em duas partes. Mas ele não somente divide a história em duas partes, como divide também a realidade das pessoas em duas partes. Por isso a gente deve estar com essa pergunta em nossa mente: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? A Bíblia diz que Herodes, um rei que era bastante egoísta, ele temia perder o trono. E todos falavam de Jesus, o Messias, Rei dos Judeus. Mas como haver um reino se havia apenas um trono? Para que haja um reino e haja apenas um trono, é preciso que haja apenas um rei. Então, diz a palavra de Deus que quando Herodes soube do nascimento de Jesus, Rei dos Judeus, e esses homens que viram do Oriente, orientado pela luz, pela estrela, semelhante às luzes da cidade, eles vieram orientados por esta luz e foram exatamente ao rei Herodes. E é natural.
Não se entende que alguém entre em território alheio e não tenha a permissão daquele que é senhor daquele território para ali transitar. Mas, quando pergunta a Herodes a respeito de Jesus, esse também mostra àqueles homens um relativo interesse em adorar, em exaltar, em engrandecer aquele recém-nascido. Então, pergunta a eles sobre a exatidão do nascimento dessa criança, o rei dos judeus. Mas a intenção de Herodes, você sabe muito bem, não era de adorar o menino Jesus, o menino recém-nascido. Então a Bíblia vai nos mostrar claramente que pessoas que têm contato com Jesus assumem pelo menos duas posturas. Ou ela, conhecendo Jesus, coloca o seu coração na mão do Senhor e ele passa a reger a vida deste, ou então esse se opõe a Jesus e passa a persegui-lo. Amados, nós temos visto noticiários mostrando quantos cristãos têm sido trucidados, destruídos pelo nome de Jesus. Mandaram recentemente um vídeo para mim mostrando essas atrocidades, e a pessoa que mandava o vídeo para mim estava completamente consternado, dizendo que será indignado porque essas coisas aconteciam, e disse, mas só está acontecendo o que a Bíblia diz. É um cumprimento. A Bíblia diz, bem-aventurados esses homens, não é para você sentir pena deles, não. Eles, mas como? Pastor, o senhor enlouqueceu, estão matando os cristãos. Eu digo, não sinta pena deles. Sinta pena das pessoas que não conhecem Jesus e que estão morrendo. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados sois quando forem julgados por conta do meu nome. Quando perseguido for por conta do meu nome, essas pessoas estão morrendo de forma honrosa. E esta morte que eles estão experimentando não é o fim, amados. Porque eles estão sendo fiel até a morte. E a Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte vai herdar o quê? A coroa da vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa para vocês, ainda que não chegou no Brasil, tá, as perseguições. Mas eu espero que o dia que tiver que morrer, eu morra pela mesma causa que aqueles irmãos estão morrendo, ou seja, que eu morra por causa do Evangelho de Jesus. Porque Jesus disse uma coisa maravilhosa: aquele que crê em mim, louvado seja o Senhor, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqueles homens não morreram, aqueles homens estão comigo em Cristo, são felizes porque morreram por uma boa causa. Sabe por que nos causa tamanho transtorno ver estas coisas? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, às vezes olhamos de forma meramente contemplativa e vemos falar de pessoas que foram sacrificadas ao longo da história da igreja primitiva, mas como nós não vimos, como não foram contemporâneos, nós temos uma tendência a acreditar que aqueles mártires eram pessoas extraterrestres. Agora não, agora nós estamos testificando pessoas. E aquele mesmo Jesus que encorajou homens, que enfrentavam a morte nas arenas, mas não negavam Jesus, não são diferentes daqueles cristãos que estão sendo destruídos pelos muçulmanos. Louvado seja Deus. Porque conheceram, porque tiveram contato com o menino recém-nascido, rei dos judeus. Mas como disse, isso divide. Jesus é um divisor de águas. Ele disse, eu não vim. Vocês pensam que eu vim trazer a paz? Paz, paz, paz. Não, diz Jesus, eu vim trazer a espada. Porque Jesus dividiu. Os magos entenderam, foram tocados por Deus e seguiram por outro caminho. E eles fizeram uma atitude de todos aqueles que têm contato com o Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você que está vivendo o sentimento do Natal. Onde está o recém-nascido rei dos judeus para você, que está experimentando o Natal? Vejo que o Natal secular não tem denunciado Cristo como o Senhor do Natal. Muito pelo contrário.
E esse é um Natal que muitos de nós têm se envolvido. Até algumas pessoas que são da fé. Mas é isso que Deus espera. Mas se o recém-nascido nascer, como eu disse, a ideia de Natal dá a ideia de lugar de nascimento. Se o menino Jesus, se esse recém-nascido nascer na manjedoura do seu coração, então você experimentará um Natal absolutamente diferente. Como disse, os natais são momentos de confraternização familiar, de degustar iguarias que não degustamos durante o ano. Mas o que faz o verdadeiro cristão que conhece o verdadeiro espírito do Natal? Diz a palavra de Deus que esses homens que foram ter com Jesus, eles entrando, versículo 11 diz que eles entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Diz a palavra de Deus que prostrando-se o adoraram e abriram os seus tesouros. Se você realmente tiver um contato, tiver de Deus a orientação do recém-nascido, o Rei dos Judeus, o Senhor do Natal, então eu sei o que você fará. Não estou dizendo que você não possa provar das iguarias, afinal de contas é bom provar, mas você jamais vai excluir Deus como sendo o Senhor absoluto. E se você tiver esse contato com esse rei nascido, sabe o que você fará? Aquilo que Deus orienta a fazer a todos aqueles que conhecem Jesus: adorar. Se você hoje tiver contato com esse rei nascido, se você fizer essa pergunta, onde está o rei nascido, que foi a pergunta que aqueles homens fizeram, o rei dos judeus, e se você fizer essa pergunta, então o Espírito Santo pode te responder onde ele está. Ele não está mais numa manjedoura, ele não está numa cruz, mas ele está vivo. Ele está pronto para ser encontrado por todo aquele que pergunte: onde está o rei nascido, o rei dos judeus? Eu quero, o desejo do meu coração, como eu sei que é o desejo de todos vocês, é que nesse Natal haja um lugar de origem desse nascimento, e que o lugar de origem desse nascimento de Jesus seja os corações, seja no seu coração. Que Deus nos abençoe. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para agradecer aos amados amigos e irmãos que têm nos acompanhado essa série de vídeos.